Boa noite. Avançando com a leitura do livro Direito Constitucional, Teoria, Jurisprudência e Questões. Autoria do professor Silvio Mota. Editorial Gin Método. E chegamos ao tópico Formas de Estado. Tópico importantíssimo para o direito constitucional. Formas de Estado. Forma de Estado é um conceito relativo ao modo como se estrutura o exercício do poder político no território do Estado. Se existe apenas um centro de poder político no Estado, estamos perante o Estado unitário. Se o Estado se organiza mantendo uma centralização política, jurisdicional e legislativa, mas permitindo que regiões possuam autonomia administrativa em maior ou menor grau, teremos um Estado regional. Se coexistem diversos centros de poder político no Estado, todos autônomos, reunidos em torno de um ente político central, estamos diante de um Estado federal. Se tivermos diversos entes políticos, todos soberanos, reunidos politicamente pela celebração de um tratado internacional, estamos diante da confederação. No Estado unitário, todo o poder político é centralizado em um ente. Temos aqui apenas uma entidade política ou governamental soberana em todo o território do Estado. O Estado unitário caracteriza-se, portanto, pela inexistência de repartição de poderes políticos, legislativos, jurisdicionais e administrativos. Há somente um poder político central que irradia suas decisões de forma soberana para todo o restante do território nacional, impondo suas determinações às coletividades regionais e locais. O Uruguai é exemplo de Estado unitário. Quando o ente político puder estabelecer subdivisões de caráter administrativo, criando entidades dessa natureza em nível regional ou local e conferindo-lhe competência para desempenhar parcela de suas atribuições sem poder de comando, estaremos dentro de um Estado regional, pois a competência para governar, o poder para a tomada das decisões políticas e para a edição de atos legislativos e jurisdicionais continuará concentrado nas mãos do ente central que criou tais entidades. A Espanha adota uma modalidade ímpar de organização político-administrativa, o Estado autonômico. Na tentativa de manter a unidade territorial, a Constituição espanhola passou a conceder maior autonomia às províncias, possibilitando que elas escolhessem os assuntos sobre os quais devessem administrar e legislar. Tudo, no entanto, sujeitando-se a avaliações periódicas feitas pelas Cortes Gerais, Parlamento espanhol, de 5 em 5 anos. No entanto, convém estabelecer que o Estado autonômico não se confunde com o Estado federal.
Nele, as províncias não possuem um grau de autonomia que permita afirmar que seus estatutos sejam equiparados às constituições estaduais. Estas, sim, instrumentos do federalismo. Temos a outra forma de organização político-administrativa, a federação, na qual, ao contrário do que ocorre no Estado unitário, o poder político é dividido entre diversos entes políticos ou governamentais. Este é o modelo adotado pela Constituição para o nosso Estado. A República Federativa do Brasil, ente detentor de soberania, que compreende em sua organização político-administrativa, constituída pela União, ente político central, pelos estados, entes políticos periféricos e pelos municípios, entes políticos locais, além do Distrito Federal, que reúne as competências dos estados e dos municípios, todos detentores de autonomia, nos termos estabelecidos pela Constituição da República, artigo 18, caput. Os componentes da federação, inclusive a União, ostentam autonomia e não soberania, atributo exclusivo do próprio Estado, em nosso caso, a República Federativa do Brasil. A diferença é significativa. Soberania é a qualidade atribuída a um ente político pelo qual este detém poder absoluto e indiscriminado para determinar sua conduta. A autonomia é a competência conferida a um organismo político para decidir acerca dos assuntos que lhe são próprios, dentro dos limites estabelecidos por um poder a ele anterior e superior, cuja existência pressupõe a Constituição. Desse modo, a autonomia conferida a cada ente federativo não tem cunho genérico, é especificada pela Constituição a cada um deles. Não podemos, então, afirmar que a União tenha mais autonomia que os Estados, ou que estes Estados-membros a detenham em maior grau que os municípios, pois todos a possuem dentro dos parâmetros estabelecidos no texto constitucional. Segundo Celso Bastos, soberania é o atributo que se confere ao poder do Estado em virtude de ser ele juridicamente ilimitado. Um Estado não deve obediência jurídica a nenhum outro Estado. Isso o coloca, pois, numa posição de coordenação com os demais integrantes da cena internacional e de superioridade dentro do seu próprio território. Daí ser possível dizer da soberania que é um poder que não encontra nenhum outro acima dela na arena internacional e nenhum outro que lhe esteja nem mesmo em igual nível na ordem interna. A autonomia, por outro lado, é a margem de discrição de que uma pessoa goza para decidir sobre os seus negócios, mas sempre limitada essa margem pelo próprio direito. Daí por que se falar que os Estados-membros são autônomos, ou que os municípios são autônomos. Ambos atuam dentro de um quadro ou de uma moldura jurídica definida pela Constituição da República.
A autonomia, pois, não é uma amplitude incondicionada ou ilimitada de atuação na ordem jurídica, mas tão somente a disponibilidade sobre certas matérias, respeitados sempre os princípios fixados na Constituição. A República Federativa do Brasil é pessoa jurídica de direito público internacional, ao passo que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios são pessoas jurídicas de direito público interno. Ocorre que a União, além de poder atuar em seu nome no plano interno, pode também atuar em nome da República Federativa do Brasil no plano internacional. No primeiro caso, no plano interno, estará tratando da gerência dos seus assuntos próprios, na condição de pessoa jurídica de direito público interno e gozando de autonomia. No segundo caso, no aspecto do plano internacional, estará representando o nosso Estado na esfera internacional, quando então atuará gozando de seu atributo, a soberania, e da sua condição de pessoa jurídica de direito público internacional. A fim de enfatizarmos a diferença entre a República Federativa do Brasil e a União, trazemos à colação as palavras de Gabriel Denzen Júnior. República e União, portanto, não são sinônimos. A União é pessoa jurídica de direito público interno com capacidade política, que ora se manifesta em nome próprio como União, ora em nome da Federação como República. No âmbito interno, a União é apenas autônoma, como deixa claro o dispositivo, o caput do artigo 18 da Constituição da República. A República é que é soberana. Nossa Carta Política, ao estabelecer que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, vedou de forma expressa e terminativa a secessão, o direito à secessão, o direito separatista, ou seja, a possibilidade de um de nossos entes autônomos tentar se dissociar e se separar da República Federativa do Brasil e constituir por si só um Estado soberano, sendo qualquer tentativa nesse sentido flagrantemente inconstitucional. Na expressão não consta a união, pois ela não tem existência material, concreta, física. Ela não ocupa uma parte de nosso território, mas tem existência apenas político-administrativa. A união é elemento ideológico abstrato por excelência da superestrutura social. Tem apenas existência político-administrativa. Enfim, todos os entes autônomos compõem o Estado brasileiro, a República Federativa do Brasil, e, nos termos de nossa Constituição, necessariamente continuarão compondo, porque a nossa Constituição proíbe o direito separatista, o direito à secessão.
proibição constitucional. Pelo exposto, podemos sintetizar no seguinte elenco as características básicas comuns a toda a federação. Divisão do poder político promovida pela Constituição da República entre diversos entes, os entes federados, soberania do Estado e apenas do próprio Estado, a autonomia dos entes federados, vedação à possibilidade de secessão, proibição do direito separatista. Sempre oportuno lembrar que a forma federativa de Estado é cláusula pétrea de nossa Constituição, é cláusula inextinguível. Como última forma de organização do Estado, temos a Confederação. Trata-se de uma união de Estados, entes políticos soberanos, que livremente unem-se mediante a celebração de um tratado internacional e livremente podem dele se desvincular, abandonando a Confederação. Enquanto na Federação temos um único Estado soberano, na Confederação coexistem diversos Estados. Enquanto na Federação temos um único Estado soberano, na Confederação coexistem diversos Estados, todos detentores de soberania. Portanto, não existe aqui vedação à secessão. Ao contrário, os integrantes da Confederação, ao nela ingressarem, não abrem mão de sua soberania. Podem, a qualquer tempo, dela desligar-se. Ademais, também em vista da manutenção de sua soberania, os Estados confederados não estão automaticamente vinculados às decisões tomadas pela Confederação. As leis por ela promulgadas, as decisões políticas por ela tomadas, dependem, para serem aplicadas no território do Estado, de sua expressa manifestação e aquiescência, internalizando deste modo a medida em seu domínio geográfico. As leis promulgadas pela Confederação, as decisões políticas tomadas pela Confederação dependem, para serem aplicadas no território do Estado, de sua expressa manifestação e aquiescência, internalizando assim a medida em seu domínio geográfico. Eventualmente, o Estado que se negar a adotar a decisão da Confederação poderá ser penalizado com as sanções prescritas no Tratado Internacional Constitutivo da Confederação ou em outros tratados celebrados em decorrência dele. Não há, contudo, meios de coagi-lo materialmente a acatar a decisão tomada, justamente porque o Estado confederado mantém sua soberania. Isso se aplica também no plano internacional, nas relações com outros Estados soberanos. Cada Estado confederado permanece com sua personalidade jurídica de direito público internacional íntegra, podendo manter relações jurídicas diretamente com quaisquer outros Estados, independentemente de anuência da Confederação. Veja agora um resumo das principais formas de Estado e suas características. Estado unitário.
simples, desconcentrado, descentralizado. Simples, sem divisão interna em regiões administrativas. Desconcentrado, divisão territorial com representação do poder central, sem poder decisório. Descentralizado, entes territoriais autônomos, com personalidade jurídica própria e com poder decisório sobre algumas questões sem interferência do poder central. Estado regional, maior grau de descentralização. Há transferência de competências administrativas e legislativas, busca da manutenção da unidade territorial, busca da manutenção da unidade territorial. A descentralização ocorre de cima para baixo. Cabe ao poder central transferir competências para as regiões, através da lei nacional. Estado autonômico. Construção de um projeto comum reunindo várias etnias diferentes. A descentralização ocorre de baixo para cima. As regiões, através de uma assembleia, elaboram seu estatuto de autonomia. O estatuto pode ou não incorporar todas as competências. Uma vez elaborado o estatuto, este deve ser aprovado pelas Cortes Gerais, Parlamento Espanhol. É o grande exemplo de Estado autonômico. Uma vez elaborado o estatuto, este deve ser aprovado pelas Cortes Gerais, Parlamento Espanhol, transformando-o em lei especial, que não pode ser mais modificada pelo próprio Parlamento Espanhol. De 5 em 5 anos, os estatutos podem ser revistos, sendo que as regiões podem reduzir ou ampliar suas competências. O Parlamento controla a autonomia das regiões, aprovando ou não as modificações dos estatutos. Estado Federal. Indissolubilidade e autonomia. Federalismo centrípeto ou integrativo. Exemplo, Estados Unidos da América. São os poderes migrando da periferia para o centro. Federalismo centrípeto ou integrativo. Federalismo centrífugo ou devolutivo. É o caso do Brasil. Exemplo notório. O poder migra do centro para a periferia ou para as periferias. Federalismo centrífugo ou devolutivo. É o caso do Brasil. Federalismo de 2 níveis. Federalismo de 3 níveis. Petrificação diferente de imutabilidade. Só serão permitidas emendas constitucionais que venham acentuar a descentralização. Só serão permitidas emendas constitucionais que aperfeiçoem o modelo do Estado Federal. Logo, qualquer emenda que centralize mais competência na União é inconstitucional. Só serão permitidas emendas constitucionais que aperfeiçoem o Estado Federal, beneficiando, portanto, a descentralização. Maravilha! Vamos a um outro texto sobre formas de Estado. Texto importantíssimo. Vamos a ele.
Outros modelos de Estado. Daniel Barile da Silveira. Quarta-feira, 16 de maio de 2018. Ao se falar sobre modelos de Estado, normalmente se pensa na dualidade existente entre o Estado unitário e o Estado federal, cada um com suas características próprias e formas de organização política muito peculiares. Entretanto, é possível encontrar modelos diferentes de ordenação territorial, como no caso do Estado regional e o Estado autonômico. Tanto no Estado regional quanto no Estado autonômico, é possível perceber uma mutação do modelo original de Estado unitário, em um desenvolvimento de suas estruturas mais tradicionais. Tal contexto se mostra muito marcado com a diversificação de atividades em meio a um modelo clássico de Estado, em que as competências e as tarefas que precisam ser exercidas encontram-se muito concentradas na figura da autoridade central, dificultando o atendimento amplo e diversificado aos mais longínquos territórios daquela nação. Essa lentidão de ineficiência da organização do Estado unitário leva a uma reestruturação das atividades a serem desempenhadas pelo poder público, no sentido de ganhar maior eficiência e especialização. Mas não somente esse fator deve ser levado em conta. Uma maior busca por democratizar a participação dos cidadãos conviventes em um típico Estado centralizado é outro mote principal em que esses dois modelos são construídos. Em ambos os casos, é possível perceber um crescimento participativo das regiões que compõem este Estado. Comunas, departamentos, circunscrições, distritos, províncias, lembremos de José do Egito, há 3.700 anos para trás em relação a nós, províncias, condados, etc., as quais regiões que, embora não gozem de autonomia absoluta para conduzir seus destinos, querem influenciar ou determinar-se perante suas individualidades e caracteres culturais especiais. Ao menos na experiência histórica espanhola e italiana, ao que se verá, a adoção de um modelo menos centralizado permitiu que houvesse um incremento na manutenção da unidade nacional. Seu propósito é de que o recebimento de maior autonomia local arrefeça e mitigue as tentativas de movimentos separatistas e confira maior laço de legitimidade às políticas centralmente definidas, eis que corroboradas ou complementadas pela incidência dos desejos regionalizados. O Estado regional é uma forma de Estado que busca compatibilizar a ideia de unidade com descentralização e autonomia. Para tanto, constitui unidades estatais, denominadas de regiões ou províncias. Lembremos de José do Egito,
que lá já no mundo antigo, intuitivamente pensava no modelo de Estado regional. Descentralização administrativa, formação de governadorias, províncias, pensando o constitucionalismo já no mundo antigo, há cerca de 3.700 anos para trás em relação a nós. O Estado regional é uma forma de Estado que busca compatibilizar a ideia de unidade com descentralização e autonomia. Para tanto, constitui unidades estatais, denominadas de regiões, as quais recebem um conjunto de competências legais que permitem o desenvolver de uma autonomia mais localizada, tanto legislativa quanto política. Sua forma mais tradicional é associada ao modelo italiano, vez que a Constituição Italiana de 1947 dividiu suas unidades geográficas em regiões, províncias e municípios, artigo 114, permitindo que tais regiões ganhassem um maior grau de autonomia. Cada região, portanto, possui seu próprio estatuto, como uma espécie de constituição regional. Artigo 117. Gozando de autonomia legislativa ampla o suficiente para reforçar os aspectos locais. Neste aspecto e sentir, é importante registrar que, com as competências próprias definidas pela lei, gera-se naturalmente um importante incremento da descentralização política, viabilizando eleições localizadas, estimulando-se de start uma autonomia política maior e o fortalecimento de lideranças políticas regionalizadas. São estas regiões: Vale d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emília-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicília e Sardenha. O modelo de Estado autonômico nasce a partir da experiência espanhola. Sua configuração mais evidente nasceu a partir da resistência ao governo autoritário e centralizador do general Franco, cuja concentração decisória assolava as diversas regiões espanholas, pela falta da representatividade regional e a ausência da observância das demandas setoriais em um governo de planificação decisória massiva. Assim, a Constituição Espanhola de 1978 incorpora uma maior descentralização das competências para suas diversas regiões, quando então descentraliza não somente políticas estatais de atendimento, mas também uma ampla parcela da atividade legislativa, artigo 143 e seguintes. Esta última, por sinal, é o elemento diferenciador do Estado unitário descentralizado para o Estado autonômico. No primeiro, no Estado unitário, há apenas descentralização administrativa, mantendo-se a estrutura judicial e a estrutura legislativa centralizadas. Já no segundo, no Estado autonômico, além da descentralização administrativa, haverá a delegação de competências legislativas autônomas
para as regiões, permitindo-se criar suas próprias leis. Deste modo, mantém-se ainda o governo nacional e o judiciário central. O Estado autonômico vai se diferenciar do Estado regional, basicamente pela forma de constituição da influência do poder regional. No Estado regional, a legitimidade e a descentralização do poder das regiões são construídas pelo Estado unitário, sendo distribuído para as porções menores da nação, de cima para baixo. É o caso do exemplo da política econômica proposta por José do Egito há 3.700 anos para trás em relação a nós. Uma política econômica constitucional dotada de um Estado regional. Uma descentralização administrativa, mas com uma concentração do poder político, mais criação de províncias e de governadores locais, mais distribuição de poderes de cima para baixo, do topo para a base, do alto a baixo. Ao revés e contrariamente, no modelo autonômico, tem-se a incidência de um grau de organização da base para o topo, de baixo para cima, de forma a conferir um maior grau de representatividade na construção deste modelo para as unidades autônomas, de baixo para cima. Nesta perspectiva, a Espanha organiza-se em 17 comunidades autonômicas: Andaluzia, Aragão, Ilhas Baleares, Canárias, Cantábria, Castila-La Mancha, Castela e Leão, Catalunha, Comunidade de Madrid, Comunidade Foral de Navarra, Comunidade Valenciana, Extremadura, Galiza, País Basco, Principado das Astúrias, região de Múrcia e La Rioja. Em cada comunidade há províncias, as quais, por sua vez, subdividem-se em municípios. Ceuta e Melilla são 2 cidades autônomas, sendo ainda o território espanhol composto por pequenas porções esparsas pelo norte africano, sujeitas ao governo central. Há ainda quem defenda que não haveria muita diferença entre o Estado federal e o Estado regional ou o Estado autonômico, senão na origem das suas atribuições. Isto porque, em um federalismo clássico, caberá aos Estados federados ceder parte de sua autonomia e de suas atribuições ao Estado federal, como a União. No modelo regional, é o poder central, é o Estado central que cede parte de suas atribuições às regiões administrativas. O Estado regional e o Estado autonômico são mais centralizados do que o Estado federal e menos centralizados que o Estado unitário. Nesta concepção, o Estado regional e o Estado autonômico nada mais são do que um subtipo de Estado unitário com gradação maior de descentralização, muito eficaz para harmonizar uma política nacional mais unitária com elementos representativos da parcela local da população. Daniel Barile da Silveira,
é pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos da Universidade de Coimbra, dentre outros títulos. Exercemos o leituramento de um texto muito sofisticado. Vamos agora à pegada antropológica. Vamos cotejar sobre os germes do Estado regional a partir da história de José do Egito. Vejam só como a proposta de política econômica de José do Egito para o faraó, visando a administração do Egito de uma época de 3.700 anos para trás em relação a nós, administração de ciclos de secas infindos, ciclos de escassez econômica, de carestia. José propôs uma política econômica para a administração da crise e uma política econômica constitucional calcada intuitivamente no modelo de Estado regional. É José do Egito no mundo antigo fazendo o constitucionalismo. Livro do Gênesis, Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, capítulo 41, a partir do versículo 14. O Faraó, rei todo-poderoso da terra do Egito, mandou chamar José, e foram depressa tirá-lo da cadeia. Ele fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao rei. Então o rei disse: Eu tive um sonho que ninguém conseguiu explicar. Ouvi dizer que você é capaz de explicar sonhos. Isso não depende de mim. Não. Longe de mim, Faraó. Isso não depende de mim, respondeu José. É Deus quem vai dar uma resposta para o bem do Senhor, ó rei, ó Faraó. Aí o rei disse: Sonhei que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente, saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer o capim da beira do rio. Depois, saíram do rio outras 7 vacas, mas estas eram feias e magras. Em toda a minha vida, eu nunca vi no Egito vacas tão feias como aquelas. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas, mas nem dava para notar isso, pois elas continuavam tão feias como antes. Então eu acordei. Depois tive outro sonho. Eu vi 7 espigas de trigo boas e cheias de grãos, as quais saíam de um mesmo pé. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, e elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. Eu contei os sonhos aos adivinhos, mas nenhum deles foi capaz de explicá-los. Então José disse ao rei: Os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. Por meio deles, Deus está dizendo ao Senhor o que ele vai fazer. As 7 vacas bonitas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são. Os 2 sonhos querem dizer uma coisa só. As 7 vacas magras e feias que saíram do rio depois das bonitas, e também as 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, são 7 anos em que vai faltar comida. Ciclos de secas severas e secas seguidas.
É exatamente como eu disse. Deus mostrou ao Senhor, ó rei, o que ele vai fazer. Virão 7 anos em que vai haver muito alimento em todo o Egito. Um ciclo de abundância e prosperidade virá. Depois virão 7 anos de fome, e a fome será tão terrível que ninguém lembrará do tempo em que houve muito alimento no Egito. A repetição do sonho quer dizer que Deus resolveu fazer isso e vai fazer logo. E José continuou: portanto, será bom que o Senhor, ó rei, escolha um homem inteligente e sábio e o ponha para dirigir o país. O rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolher a 5ª parte de todas as colheitas. 20% de todas as colheitas, durante os 7 anos em que elas forem boas. Durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem e o guardarão em armazéns nas cidades, sendo tudo controlado pelo Senhor. Assim, o mantimento servirá para abastecer o país durante os 7 anos de fome no Egito, e o povo não morrerá de fome. Percebam só a versão católica da Bíblia do Peregrino, editorial Paulus, da proposta de política econômica constitucional do modelo de Estado regional, mesmo que instintivamente e intuitivamente, que José propôs ao faraó. Capítulo 41, versículo 33. Portanto, que o faraó procure um homem sábio e prudente e o ponha à frente do Egito. Estabeleça inspetores governadores que dividam o país em regiões e administrem durante os 7 anos de abundância. O território dividido em províncias, descentralização administrativa. Uma administração regional dos armazéns, silos e estoques de alimentos. O poder político, não. Este poder político todo concentrado na mão do absoluto, do rei, do faraó. Que reúnam todo tipo de alimentos durante os 7 anos bons que virão. Coloquem trigo nos celeiros por ordem do faraó e os guardem nas cidades. Os alimentos serão depositados para os 7 anos de fome que virão depois no Egito. E assim o país não morrerá de fome, pois estará preparado para os ciclos econômicos de escassez, carestia e severidade, ciclos de secas sucessivas. E mediante esta proposta de política econômica constitucional de um modelo de Estado regional, mesmo que intuitiva e instintivamente, José é alçado ao posto de governador do Egito. Seguindo, versículo 37 do capítulo 41 do livro do Gênesis do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. José como governador do Egito. O conselho de José agradou ao rei e aos seus funcionários, e o rei lhes disse:
Não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. Depois virou-se para José e disse: Deus lhe mostrou tudo isso. E assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. Você vai ficar encarregado do meu palácio e das finanças de todo o Egito, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens ministeriais, do ministro de Estado, das finanças, da economia e da fazenda de todo o Egito. Senhor das finanças do Egito. Só eu terei mais autoridade do que você, pois sou o rei, pois sou o faraó. Neste momento, eu o ponho como governador de todo o Egito. Então o rei tirou do dedo o seu anel sinete e o colocou no dedo de José. Em seguida, mandou que o vestissem com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro no pescoço dele. Depois fez com que José subisse no carro reservado para a maior autoridade do Egito, depois do rei, e mandou que os seus homens fossem na frente dele, gritando: abram caminho, eis o grão-vizir, senhor das finanças do Egito. Assim, José foi posto como governador da economia de todo o Egito. O rei disse a José: eu sou o rei, mas sem a sua licença, ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. O rei pôs em José o nome de Zafenate-Paneia. Ele deu como esposa a Zenate, filha de Potífera, que era sacerdote da cidade de Heliópolis. José tinha 30 anos quando entrou para o serviço do rei do Egito. Ele saiu da presença do rei e viajou por todo o Egito para trabalhar a descentralização administrativa e preparar o Egito para suportar ciclos de extrema pobreza, ciclos de secas sucessivas. Durante os 7 anos de fartura, a terra produziu cereais em grande quantidade, e José ajuntou todos os cereais e os guardou em armazéns nas cidades, ficando em cada cidade os cereais colhidos nos campos vizinhos. José ajuntou tanto mantimento que desistiu de pesar, pois não dava mais. Não havia mais unidade de medida para suportar tamanha prosperidade e abundância. Parecia a areia da praia do mar. Antes de começarem os anos de fome, José teve 2 filhos com a sua mulher Asenate. Pôs no primeiro o nome de Manassés e explicou bem assim: Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e toda a família do meu pai. No segundo filho, pôs o nome de Efraim e disse: Deus me deu filhos no país onde tenho sofrido. Deus me deu felicidades no país e terra das minhas aflições. Então acabaram-se os 7 anos de fartura no Egito, e, como José tinha dito, começaram os 7 anos de fome. Nos outros países, o povo passava fome, mas em todo o Egito havia o que comer, pois a terra do Egito estava preparada. Quando os egípcios começaram a passar fome, foram pedir alimentos ao rei, ao faraó. E o faraó disse: vão falar com José e façam o que ele disser. Quando a fome aumentou no país inteiro, José abriu todos os armazéns e começou a vender cereais aos egípcios. E de todos os países vinha gente ao Egito para comprar cereais de José, pois no mundo inteiro havia uma grande falta de alimentos. Que beleza! Percebam só
as características do Estado regional. Quando o ente político puder estabelecer subdivisões de caráter administrativo, criando entidades dessa natureza em nível regional ou local e conferindo-lhe competência para desempenhar parcela de suas atribuições sem poder de comando, estaremos dentro de um Estado regional, pois a competência para governar, o poder para a tomada das decisões políticas e para a edição de atos legislativos e jurisdicionais continuará concentrado nas mãos do ente central que criou tais entidades. Instintivamente e intuitivamente foi o que pensou José do Egito. Maior grau de descentralização, transferência de competências administrativas e legislativas, busca da manutenção da unidade territorial. A descentralização ocorre de cima para baixo, do topo do ápice para a base. Cabe ao poder central transferir competências para as regiões através da lei nacional. Que interessante! Percebam só como que intuitivamente José do Egito aperfeiçoou o conceito do Estado unitário. Que beleza, maravilha! Contribuindo demais para as ideias futuras do federalismo, que é conceito do mundo moderno, é conceito que vem da Revolução Americana. É isso, que beleza! Articulamos vários textos para falar sobre formas de Estado. No próximo vídeo falaremos sobre formas de governo. Isso mesmo. Formas de governo. Como é curtinho, vamos finalizar neste vídeo. Vamos aproveitar, vamos trabalhar. Tópico seguinte: formas de governo. Conceito: sistema adotado pelo Estado que determina como se atinge o poder político e quanto tempo nele se permanece. Portanto, a forma de governo relaciona-se ao modo pelo qual o poder político é instituído e exercitado em certo Estado, e como nele se relacionam os governantes e governados. Trata-se de um sistema em que se define como se atinge o poder político no Estado e, ao mesmo tempo e simultaneamente, quanto tempo nele permanece o mandatário. Temos duas formas de governo, a república e a monarquia. República é forma de governo que tem como características a periodicidade do mandato dos governantes, a eletividade como forma de condução aos cargos políticos, a possibilidade de responsabilização dos governantes pelos atos praticados no exercício do mandato e o fato de que os governantes representam diretamente o povo. A segunda forma de governo é a monarquia. Nesta, os governantes não chegam ao poder por meio de eleições, mas sim por critérios hereditários, sanguíneos, e os sanguíneos, não exercendo mandato a prazo certo, pois a investidura é vitalícia. Não representam o povo, mas determinada estirpe de linhagem, a família a que pertencem, e não respondem perante o povo pelos atos que praticam no exercício do mandato.
o Brasil adotou a forma republicana de governo, de forma que seus princípios regem toda a organização política de nosso Estado. Eventuais emendas à Constituição que estabelecessem a nomeação dos governadores dos estados pelo presidente da República, que conferissem caráter vitalício aos mandatos legislativos e executivos, que impedissem a responsabilização do presidente da República por atos praticados no exercício de suas funções, são alguns exemplos de propostas de emenda frontalmente contrárias aos preceitos republicanos e, consequentemente, inconstitucionais. Relevante notar que tais conceitos não são estanques. Eles são vasocomunicantes e correlacionados. Assim, por exemplo, a monarquia está para o ius sanguinis, como forma de aquisição de nacionalidade. Da mesma forma, a república está para o ius soli. Explica-se, a forma monárquica de governo é bem mais antiga que a forma republicana. Remonta sua existência às priscas eras da formação do Estado. A noção tribal sempre foi importante nestas sociedades mais antigas, onde o sistema de castas determinava a estatura social do indivíduo e de seu clã. Quando da descoberta do Novo Mundo, há cerca de 500 anos, tornou-se necessário estabelecer raízes naquele solo recém-descoberto e colonizado pelos imigrantes asiático, europeu e africano. Em sendo assim, formou-se o direito ao solo, o direito do solo, o ius soli, que, por sinal, é mais compatível com o ideal isonômico republicano. Contudo, a forma de governo republicana não é cláusula pétrea de nossa Constituição. A forma de governo republicana não é cláusula pétrea de nossa Constituição. República Federativa do Brasil, República, res pública, eletividade do mandatário, transitoriedade do mandato, periodicidade do mandato dos governantes, eletividade como forma de condução aos cargos políticos, possibilidade de responsabilização dos governantes pelos atos praticados no exercício do mandato, e o fato de que os governantes representam diretamente o povo. República, res pública, impessoalidade. Regras e rituais republicanos. Periodicidade do mandato dos governantes, eletividade como forma de condução aos cargos políticos, possibilidade de responsabilização dos governantes pelos atos praticados no exercício do mandato e o fato de que os governantes representam diretamente o povo. República tem que ver com ius soli. Que beleza! É isso. Próximo tópico, regimes de governo. Mas o demais será papo para um próximo vídeo. É isso. Maravilha. Tenhamos excelente final de semana com Deus. Vivam os estudos. Viva a acessibilidade ao mundo da cultura. Viva o direito constitucional. Viva o professor autor Silvio Mota. Viva a Bíblia Sagrada. É isso. Maravilha. Viva o letramento cultural. Amém.